escolher. Você escolhe as gaúchas. Gente, pelo amor de Deus, essa criança não para de chorar. Cadê a mãe desse menino? Cenas como essa são comuns na nossa sociedade. A presença de frases do tipo, cadê a mãe dessa criança? Ou, quem pariu Mateus, que balance, acabam colocando na mãe toda a responsabilidade da criação dos filhos. Mas e se eu te disser que isso é uma construção da sociedade e que existe uma palavrinha chamada maternagem que muda essa questão sobre a responsabilidade das mães? Ficou com a pulguinha atrás da orelha, né? Então, fica aqui que nós vamos bater um papo massa sobre maternagem, responsabilidade materna e o lugar das mulheres mães na nossa sociedade. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, trabalho na UFPE e vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana, nem tão alta, nem tão baixa. Estou usando uma blusa cinza, dessa malha bem fresquinha e fina. Ela tem mangas aqui na altura do cotovelo, tem um detalhe aqui perto do pescoço em U. Eu tenho um cabelo cacheado, castanho aqui na base do pescoço e uso óculos, um óculos que chamam de armação tartaruga. Ele tem as lentes quadradas e arredondadas nas pontas. E eu sou Marília Félix, eu sou estudante de jornalismo na UFPE e sou estagiária aqui da diretoria de comunicação. Bem, eu sou uma mulher mais ou menos de 1,5 m, tenho pele clara, sou branca, o meu cabelo é castanho escuro, mais ou menos na altura do ombro, e no final tem cachos arredondados. Eu uso óculos com armação cinza e com a ponta arredondada também. E no momento eu estou com uma blusa rosa de mangas curtas. E quem vai conversar com a gente hoje sobre maternagem, maternidade, é Maria Collier e Daiane Silva. Bem-vindas. Vamos começar aqui na ordem alfabética. Bem-vinda, Daiane. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, tudo bom? Marília, Laís, Maria. Eu sou Daiane Silva. Eu sou mãe de 3, como a gente fala, né? Tenho 3 filhos, Pedro, João e a Flor Bela. Sou estudante de letras, né, de letras espanhol, do CAC, né, frequento o CAC. Sou multiartista, eu sou cantora, lírica, toco flauta, sou atriz, bailarina. E, em meio a tudo isso, eu sou mãe, né, como eu já falei, mãe de 3, aí em meio a tudo isso, eu sou mãe. E, me descrevendo para todos vocês, eu sou uma mulher parda, cabelo curto, óculos lilás, estou usando um óculos lilás, estou usando um batom vermelho, uma blusa colorida, tenho 1,65 m e é isso. Feliz por estar aqui. Já te agradeço por ter aceito o convite. E que também vai conversar com a gente é Maria Collier. Bem-vinda, Maria. Se apresenta para a gente, por favor. Meu nome é Maria, eu sou professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Eu coordeno o projeto de extensão Maternagem, Mídia e Infância aqui na UFPE. Pesquiso o tema da maternidade na mídia e na publicidade. Dou aula no curso de publicidade, sobretudo. Tenho uma filha de 18 anos e sou uma mulher branca, com cabelo na altura do queixo, castanho, óculos escuros. Tenho 50 anos, tenho 1,68 m e uso óculos também. Obrigada, Maria, por ter aceito o nosso convite. Bem, e antes de começar o nosso papo aqui, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também seguir esse podcast no seu tocador aí preferido. É só clicar no botão seguir, que vai estar aí na sua tela e na página de onde você está nos ouvindo. Bom, vamos começar o nosso papo aqui. Vamos começar do começo, né? Essa ideia de, normalmente, a palavra maternidade é a palavra mais utilizada para as pessoas quando a gente fala de mulheres que são mães ou mulheres que querem ser mães, enfim. Mas a gente sabe que é um assunto bem mais complexo do que isso. E aí tem um outro termo chamado maternagem, que também fala um pouco sobre essa relação. Queria começar te perguntando, Maria, o que é maternagem e o que é maternidade e a diferença entre esses dois termos? Então, Laís,
Quando a gente pensa em maternidade, né, na linha de pesquisa que eu sigo, a gente define a maternidade como algo que está relacionado ao poder biológico que as mulheres têm de reproduzir mesmo, e ao poder simbólico do que a maternidade significa na cultura, do ponto de vista do que isso significa, do como a cultura lê a maternidade. E quando a gente pensa na maternagem, a gente está relacionando essa ideia à ação contínua, às práticas de cuidado, que é importante a gente perceber que as práticas de maternagem, elas são algo que a gente constrói na experiência cotidiana. Então, não depende só de uma figura, não está só atrelada à mãe biológica, porque qualquer um pode maternar uma criança, e a proposta desse conceito é justamente essa, de ressignificar a cultura da maternidade, porque todo mundo que tenha um vínculo biológico com a criança, independente do gênero, independente desse vínculo biológico, o que vale aí é o afetivo, né? O que conta aí, além de tudo, é o afetivo. Pode ser uma mãe adotiva, pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser uma pessoa que, de alguma maneira, não é mulher, né? Ou é mulher trans, ou é homem trans, não interessa o gênero, não interessa a identidade de gênero, nem o sexo biológico, o que interessa é justamente o quanto aquele afeto, o quanto aquela prática significa na prática, no dia a dia daquela pessoa adulta e daquele filho, daquela filha que necessita de cuidado. Daiane, já que você falou que você é mãe de 3 filhos, né? Eu gostaria de saber como é que você percebe essa cobrança da sociedade em cima da mãe. Aquilo de você não pode errar, você não pode sentir culpa, você não pode ter arrependimento. Tem aqueles ditados, né? Mãe é padecer no paraíso e tudo mais. Então, no seu caso, como é que você nota isso? Bom, quando me pergunta isso, eu trago logo para aquele lugar, né? No lugar, no sentido de ocupação. Um exemplo é estar na universidade, estar no meio acadêmico, sendo mãe, é uma coisa que traz muitos apontamentos, né? Eu já fui apontada várias vezes. É o teu lugar? Será que é teu lugar estar na universidade e teus filhos? Como é que fica? Tipo, como é que vai ficar? Tu vai deixar com quem? Tem certeza que tu vai fazer isso? Eu já fui abordada várias vezes com essa pergunta, né? E é uma pergunta que, nesse sentido, assim, pergunta do lugar, né? Como é ser mãe e estar em determinados lugares. E é algo super incômodo. Eu já me incomodei muito mais com isso, né? De ter que responder essa questão de estar dentro da academia com 3 filhos. E a tua pergunta é como, no caso, é como ser mulher, né? Isso e ter os 3 filhos. É isso, assim. Como você nota, assim, quando muitas vezes, das dificuldades, e as pessoas dizem, mas você é mãe, você não pode sentir arrependimento, não pode ter culpa. Toda essa questão, assim, sabe? Eu percebo que dentro da sociedade é muito fácil anular a questão, desassociar a mulher de mãe, né? Se você é mãe, você tem limites para ser mulher. Então, assim, essa coisa, esse quadrado em que colocam a gente, né? De que você não pode muita coisa porque você é mãe. Então, não dá. Essa coisa de ser mãe, por exemplo, quando você perde seu nome, que é uma coisa que acontece muito, quando você perde seu nome, diz assim, mãe de Pedro. Você não tem nome, você é mãe de Pedro, né? Você é mãe de João, você é mãe de Flor. Você não tem identidade. E é uma coisa muito frequente da gente escutar nessa rotina de ser mãe, né? Eu acho que é muito mais fácil para a sociedade no geral nos anular do que nos aceitar. Então, conversas como essa que a gente está tendo agora é muito necessário para que as pessoas possam compreender que mãe e mulher, né, profissional, elas podem ser sim uma coisa só, e que a gente merece realmente ser vista como quem somos, né, pelo nosso valor. E nós não deixamos de ter valor por ser mãe. Isso, mãe de 1, mãe de 2, mãe de 3, nosso valor é de igual. Muito bom, Daiane. É bem impactante a gente escutar isso vindo de uma mãe, né? E a gente tem aqui no Desteoriza um quadro chamado Conta Tua História, que é onde as pessoas contam as suas próprias histórias sobre o tema do episódio. E hoje nós vamos ouvir histórias de mães sobre maternidade e maternagem. A primeira que a gente vai escutar agora é Nathalie Queiroz, que é jornalista. Vamos ouvir um pouquinho. Conta a tua história.
Eu sou Nathalie Queiroz, sou jornalista, sou professora, sou mãe de 2 crianças lindas e venho hoje falar sobre a maternidade, né? A maternidade não como um destino, mas como uma construção social. E é interessantíssimo como esse lugar da construção social é algo que a gente sente cotidianamente, tanto naquilo que se espera de nós enquanto mães, né? Quanto também no processo de formação da identidade que é imposto para os nossos filhos e filhas na medida em que eles são socializados no contato com a escola, no contato com a vizinhança, no contato com a família. É um desafio para nós que somos mães pensarmos cotidianamente de forma crítica essas práticas, porque essas práticas estão totalmente interrelacionadas, né? O que se coloca para a criança enquanto papel de gênero e o que se espera das mães enquanto lugar dessa maternidade hegemônica. É preciso que a gente se confronte com os nossos valores sociais internalizados e é preciso também que a gente compartilhe, obviamente, adaptando a linguagem, a idade, né, a abordagem, a idade, mas é importante que a gente compartilhe isso com os nossos filhos e filhas também, porque a construção da maternidade ela não é isolada, ela é um processo social, ela é coletivo, e é importante que no cotidiano nós, enquanto mães, nós compreendamos isso para evitar o excesso de culpa. A maior parte das mulheres vivencia uma culpa eterna a partir do momento em que são mães, né? A gente tem a sensação de que não consegue dar conta de tudo completamente, como também é preciso para que as próprias crianças que daqui a pouco vão ser adultos, que podem vir a ser pais e mães, refaçam, recriem, reconfigurem esse lugar também da maternidade. Bom, Nathalie, como falou aí, ela é mãe de dois, né, de Gabriel e de Malu, um menino e uma menina, e ela fala um pouco dessa coisa da mãe, da maternidade como uma construção social, que é um pouco o que Maria falou na resposta da minha primeira pergunta, né, a diferença de maternidade e maternagem, e também encaixa um pouco com a tua fala, Daiane, assim, de que quando a gente se torna mãe, perde um pouco a identidade e de que a mulher, ela é um ser humano feito para ser mãe, né? E isso passa pela ideia da maternidade de ser mãe como construção social. O que é que significa a gente pensar a maternidade como construção social, Maria? Eu acho que é importante a gente olhar primeiro para a identidade pessoal, né? A identidade é algo que se forma em relação aos modelos sociais, né? Quando a gente pensa no que mãe eu sou, a gente sempre olha em relação ao grande outro, ao outro da cultura, nesse sentido. Então, eu como mãe, eu sinto que minha vida muda, né? Muda a rotina do sono, muda a rotina da vida social, da minha relação com o trabalho, minhas prioridades de vida, a própria relação com o companheiro, com outros familiares. Então, tem toda uma mudança que ela é interna, mas como é que eu me recoloco socialmente falando? Eu me lembro que quando minha filha nasceu, eu mudei inclusive o guarda-roupa, porque eu queria roupas confortáveis, que eu pudesse brincar com ela, me abaixar, correr, ir num parque. Então, essas coisas, elas se transformam nos mínimos detalhes. Agora, quando a gente olha para a cultura, a gente tem que se lembrar que a gente vive numa cultura que ela tem uma narrativa dominante que ainda é a narrativa patriarcal. O que é que isso significa? Por mais que a gente veja uma diversidade grande de configurações familiares, ainda predomina no Ocidente, vamos dizer assim, a gente inclui o Brasil nesse contexto, porque a gente é muito influenciado, por exemplo, pela cultura europeia ainda, pela cultura norte-americana ainda, aquele modelo, né, que é como se o pai, o homem ainda fosse o principal provedor, aquela pessoa da vida pública, e a mulher fosse a responsável por cuidar da casa, dos filhos e tudo isso. Então, na pandemia, por exemplo, houve uma sobrecarga materna muito grande, caíram as produções científicas das mulheres cientistas que são mães, as estudantes, muitas delas de graduação e pós, deixaram seus cursos, porque tudo isso vai se refletir na cultura.
A cultura ainda individualiza a maternidade, ainda entende que é algo da esfera privada, é seu filho, você que cuide, né? É aquela ideia da essencialização, que a gente nasce sabendo como é que vai cuidar de uma criança, porque a gente é mulher, quando na verdade a gente aprende isso no dia a dia, né? Todas essas normas que são relacionadas à questão biológica, à questão dessa naturalidade da gente já nascer, segundo a cultura, sabendo como é que se cuida de um filho, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. E, em paralelo, a gente tem uma pressão muito grande das mídias, né? Da cultura de celebridades, dos programas, por exemplo, esses programas de lifestyle, né? Na GNT, até Ana Maria Braga, todos esses programas de variedade que te ensinam como fazer uma festa de aniversário, aquela Super Nanny, que é uma coisa horrorosa, né? Então, tem vários programas e conteúdos de revistas, de matérias, de especialistas bombardeando a gente o tempo inteiro, dizendo o que é que a gente tem que dar para o filho comer, como é que ele tem que se desenvolver, e etc., que é uma sobrecarga muito grande, que acaba idealizando a maternidade e tornando essa construção social dessa cultura algo extremamente opressor e algo extremamente impossível de se atingir. Você cria uma figura de uma mãe perfeita que só gera mais culpa nas mães de carne e osso, né? Como é que eu posso ser aquela mulher impossível que dá conta de tudo, que faz a festa perfeita, que não se atrasa para buscar o filho na escola? Não existe isso, né? Então, para a gente que tem essa perspectiva de querer se inserir na vida acadêmica, é muito complicado, né? A gente tem que entender que não é bem assim que as coisas funcionam na prática. Tem que desconstruir essa cultura. Então, eu concordo totalmente com o que Maria falou toda a verdade. A gente fica muito pautada nessa questão do patriarcado, né? E esse patriarcado é que alimenta certas falas e atitudes de alguns indivíduos, de algumas pessoas, né? Quando Maria falou alguma coisa assim, que eu lembrei de uma coisa que minha avó fala, que eu sempre escutei muito, quem pariu Mateus que balance, né? Exatamente. Ela fala Mateus, sabe? Quem pariu Mateus que balance, ela sempre falou isso. E, gente, isso ela com certeza escutou muito, né? Antes de reproduzir isso. E eu acho de uma maldade sem desmedida falar isso, né? Porque é aquela coisa, só torna a gente, você e você. Você optou ter filho, então é você que vai assumir todas as coisas. Aí é aquela coisa da supermãe, né? Que você tem que Maria também falou aí, que a gente não pode se atrasar. Quem tem essa mídia aí que quer ensinar tudo a gente é ser a mãe perfeita. Gente, a gente só quer ser, sabe? É isso, e respirar. E é curioso porque essa mesma sociedade que diz quem pariu Mateus que balance, e o filho é seu, você que tem que cuidar, é a mesma sociedade que diz que você tem que ser mãe, que nós mulheres nascemos para ser mãe, que a pessoa que tem útero nasceu para ser mãe, e quando você diz que não quer ter filho, ou quando qualquer mulher diz que não quer ter filho, ou que não tem esse sonho da maternidade, ou que não tem jeito para criar uma criança, as pessoas dessa mesma sociedade ficam muito abismadas, né? Então é isso, é sempre uma questão, como vocês muito bem colocaram, dessa sociedade patriarcal, que é a sociedade que é construída, baseada no homem como a pessoa de privilégios, né, na visão masculina, não olha a mulher como um ser humano que tem decisões, que tem desejos, que pode escolher ser ou não ser mãe, enfim, de que você tem que ter filho, e a partir do momento que você engravida, você perde a sua identidade como ser humano, como você bem colocou, Dani, passa a ser mãe de alguém, ninguém sabe mais meu nome, é a mãe de Pedro, mãe de Maria, né? Então é muito louco isso. História do você virar a mãezinha, a enfermeira te chama de mãezinha, a pediatra te chama de mãezinha, a pediatra me perguntava, mas por que você está fazendo doutorado? Sua filha é tão pequena, você precisa estudar tanto. E hoje minha filha tem orgulho de ter uma mãe que é professora universitária, ela gosta, ela fica feliz, ela cresceu nas universidades e isso para ela não é um problema. E assim, a gente vai chamar agora mais uma história, um depoimento bem legal de Fabiana Dantas. Ela é mestre em psicologia cognitiva pelo FPE e ela vai falar agora um pouquinho sobre a pesquisa dela. Olá, meu nome é Fabiana Dantas. E durante o meu mestrado, que foi finalizado em 2009, eu realizei uma pesquisa qualitativa sobre a maternagem e paternagem no contexto da adoção tardia. A adoção tardia é aquela que acontece quando a criança tem uma idade a partir dos 3 anos. E maternagem e paternagem se refere aos cuidados que são exigidos por toda criança, como, por exemplo, alimentação, higiene, levar a criança à escola, ao médico, enfim, todos esses cuidados. Eu também me preocupei em estudar 3 tipos de família: a família monoparental,
biparental e homoafetiva, né? Bom, o que eu pude observar? Na família monoparental que eu estudei, o processo de adoção não foi voluntário, não foi espontâneo. Tratou-se de uma relação de amizade entre duas amigas, em que uma no leito de morte solicitou para a outra que assumisse a guarda do filho. Então, eu pude observar que essas relações, né, o processo de maternagem, ele foi influenciado, sim, pela forma como se deu o processo de adoção. Já na família biparental, eu pude observar que existe uma sobrecarga maior, né, na mãe. Então, a mãe se ocupava de todos os cuidados, uma sobrecarga muito maior do que no pai. O pai assumia mais as funções de sustento e lazer, né, nesta família que foi estudada, tá? Então, eu pude observar também como a questão do gênero influencia no processo de maternagem e paternagem. Por último, na família homoafetiva foi observado que os pais buscavam desenvolver funções complementares. Eles queriam ser ora pais e ora mãe. Ele achava que era muito importante desenvolver esses papéis de forma complementar. A gente estava falando aqui um pouquinho sobre as mulheres mães e as dificuldades delas no mercado de trabalho e também no ambiente acadêmico. Tem um movimento, né, que Maria aí conhece muito bem, que se chama Parent Science, que ele se propõe a discutir sobre a maternidade e a parentalidade no contexto científico aqui do Brasil. E eles têm várias pesquisas. E uma pesquisa bem legal que eles levantaram é de que 1 em cada 10 estudantes de graduação nas instituições de ensino superior federal aqui do Brasil possui filhos. E desses, apenas 65,5% depende do auxílio da família para se dedicar aos estudos. Ou seja, a grande maioria depende da família para como rede de apoio ali. E desse total de mães e pais que estão nas universidades, apenas 5,2% contam com creches e redes de apoio na universidade. Agora, sim, só lembrando que esse dado conta homens e mulheres. Mas a gente tem que considerar, como a gente estava falando aqui também, que praticamente todas as vezes a responsabilidade de criar os filhos fica na mão das mulheres. E é muito difícil essas mulheres permanecerem na universidade, considerando que muitas delas são negras, são indígenas, são mãe solo, então é uma gama de dificuldades. E realmente eu queria saber, assim, Daiane, você falou no início que você é estudante de letras de uma universidade federal pública, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua realidade, da sua experiência como mãe que estuda e que tem que lidar com tudo isso. Então, né, antes eu comecei a graduação em letras na pandemia e no modo remoto, né? Comecei, assim, na minha cabeça, comecei um pouco tarde a universidade, né, sempre fui operária, sempre tive que trabalhar para poder ter o mínimo, né, e até então, para mim, era um espaço que, assim, eu não cabia, sabe? Então, quando eu fiz o Enem, entrei na universidade, foi remoto, eu fui fazendo. Quando a gente começou agora presencial, foi o grande passo, porque, primeiro, antes de começar presencial, eu disse, não vou conseguir, porque eu dizia, não tenho base, né? Eu vou deixar minha filha com quem? Eu vou deixar a casa com quem? Como é que eu vou fazer para poder buscar Flor Bela? E assim, foi uma grande agonia, eu não vou mentir para vocês, assim, foi uma grande agonia, foi muito agoniante para mim. Foi de chorar no ônibus, foi de chorar no banheiro da faculdade. Os primeiros dias eu fiquei assim, tipo, procurando aquela coisa do pertencimento, sabe? Tipo, como assim? E tentando montar o quebra-cabeça para ver onde eu me encaixava, né? Porque mexe muito com a pessoa. Aconteceu um fato que foi o seguinte, eu fiz uma prova há pouco tempo, e para chegar na universidade foi uma luta. E o final da história é que eu esqueci Flor Bela, não esqueci, ela ia largar de 10 horas, eu terminei a prova correndo e fiquei comentando alguma coisa, assim, pensando que ela ia largar no horário, né? E não foi. Recebi um telefonema da escola e fui correndo para casa, peguei uma moto, fui correndo para casa. Então, assim, é um grande desafio, é um desafio gigante. É um desafio gigante ter sempre que dialogar, explicar, né? Contar com a compreensão de um professor ou de outro, ou então contar com a incompreensão de um professor ou de outro. Mas eu acho que eu tenho muita sorte no sentido do acolhimento dos amigos
e acolhimento de alguns professores também, a grande maioria. Na sua maioria, professora mulher. Esse acolhimento é mais latente, presente, sabe? E eu me faço disso, né? Eu me agarro aí para poder continuar nesse espaço que, para mim, é muito valioso, muito. Dentro de toda essa história aí, ainda tem aqueles momentos que eu estou sentada lá na sala de aula e faço, caraca, que lugar fantástico é esse, né? Estar ocupando esse lugar, para mim, é estar desbravando para os que vierem depois de mim. Eu quero que minha filha esteja lá, né? Eu já tenho um filho que também está na universidade, na Federal, e assim, mas é desbravar, né? Estar ali é muito importante para mim, como mulher, como mãe, é importantíssimo. E é um desafio sempre. Eu gosto de quebrar esse romance, sabe? Porque eu não, aonde eu estou e aonde eu converso, eu não romantizo a minha vida dentro da academia. É difícil, mas eu vou driblando, não é um floreio, né? Não é um mundo de maravilhas, mas assim, eu vivo todos os dias, um dia só, sabe? E assim vou me organizando, mas no final de tudo é muito prazeroso e muito importante para mim estar nesse lugar, né? O desafio é enorme pelo fato de ter que administrar os 3 filhos, não só para mim, eu vejo outras mães dentro da universidade que passam por toda essa carreira, né? Essa, eu vou dizer assim, uma agonia, mas estamos todas firmes e fortes. E você está falando da sua dificuldade, Daiane, nesse campo da academia, né, das universidades, do estudo de uma forma geral, Sim. E infelizmente essa dificuldade também é transferida, digamos assim, para o mercado de trabalho. Né? Então, quando a mulher engravida ou quando a mulher tem um filho, porque ela pode ter, né, desde ter um filho biológico, quanto inclusive adotar uma criança, adotar uma pessoa, basta ter filho, parece que as dificuldades surgem assim, de uma hora para outra no mercado de trabalho, por mais que tenha, por exemplo, direito a licença maternidade, sempre a licença maternidade da mulher é maior do que a do homem, enfim. E aí a gente sabe que no mercado de trabalho tem uma infeliz e lamentável prática de optar por contratar mais homens com essa desculpa de que não engravida. Homem não engravidando vai causar menos prejuízo nesse mercado de trabalho, nessa empresa, e aí é uma sucessão de problemas, porque você vai afastando a mulher cada vez mais do mercado de trabalho, ou mesmo que você não afaste, você vai criando cada vez mais dificuldades para que ela chegue no mercado de trabalho, para que ela permaneça no mercado de trabalho e dê conta disso tudo. E aí eu queria te perguntar, Maria, assim, como é que é essa decisão dessas empresas de vou contratar mais homens porque não engravidam e me causam menos, entre aspas, problema, isso acaba dificultando e impactando na trajetória dessas mulheres mães no mercado de trabalho. Que é importante a gente olhar, né, que tanto no mercado, eu diria assim, na carreira acadêmica quanto no mercado de trabalho, a partir do momento que o filho ou a filha nasce, como há essa transformação, esse impacto se reflete por anos. Né? Então, pelo menos por 4 ou 5 anos, esses primeiros anos são os anos que são mais duros. Então, existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que diz que até 24... As mulheres que tiram a licença maternidade, elas são demitidas, 51% delas, até 24 meses depois dessa licença. Então, assim, você volta e é demitida. Então, é metade do contingente. Agora, para ela conseguir se recolocar, para que elas consigam se recolocar, demora até 4 anos, cerca de 47 meses. Então, esse impacto é muito grande. Eu tenho amigas que largaram o doutorado, que largaram o pós-doutorado por conta disso. Engravidou, ou tinha filho pequeno e ficou inviável prosseguir. Ainda mais agora com falta de bolsas e falta de incentivos de verbas de pesquisa. Então, eu acho que é muito importante, né, quando a gente pensa, né, a UFE, por exemplo, ela diz, aqui é nosso lugar. Nosso de quem? Né? Então, é preciso a gente entender que se o ambiente não propõe um pertencimento e um acolhimento, ele não consegue, né? A gente não consegue ter essa exceção, a gente não consegue ter essa permanência, nem dar condições de progresso. Então, a gente vai ver em dados estatísticos que as mulheres, elas conseguem fazer suas graduações, seus mestrados, seus doutorados, mas elas não conseguem chegar nos cargos máximos das carreiras acadêmicas, de pesquisador 1A do CNPq, por exemplo, né, de reitorias ou de grandes áreas, assim, a maioria, se você for ver uma foto da reunião da Andifes, lá dos reitores das universidades federais brasileiras,
vão ter muito mais homens do que mulheres. Né? Então, aí é que a gente volta para a compreensão inicial das dificuldades, das necessidades, para depois se estabelecer medidas justas, que nem sempre envolvem dinheiro. Né? A gente sabe que a gente está enfrentando uma crise grave econômica do ponto de vista da educação no Brasil, da educação pública, mas que existem medidas que não envolvem dinheiro e que elas não devem ser vistas, na minha opinião, como a gente tem visto acontecer, como o Daiane estava falando agora, que é assim, meu orientador, minha professora me entendeu. Não pode ser assim. Isso não é uma questão de conversa entre pessoas, de compreensão entre pessoas, é uma questão de postura institucional. Tem que partir da instituição. A instituição de ensino tem que entender que ela precisa acolher essas necessidades também. A gente precisa conversar com as mães, entender os problemas, conversar com as pró-reitorias, com as representações estudantis, porque se a mulher não consegue, a mulher que é mãe não consegue se formar, ela não consegue uma boa oportunidade no mercado também. Então, começa da educação, e isso depois se prolonga na cultura empresarial, na cultura do mercado de trabalho. Faz todo sentido essa questão de que realmente não é algo que tem que ser negociado. Muitas vezes eu sinto isso. E eu sinto às vezes, muitas vezes, que nós que somos mães, a gente não tem um lugar naquele espaço, que é tipo um lugar flutuante. A gente está ali, mas a grande maioria não está na nossa realidade. Tem razão. E essa semana eu estava lendo um artigo de opinião num site jornalístico de Gisele Oliveira, que ela é acadêmica da Universidade de Brasília, e ela conta que na seleção de um dos programas, um dos professores da banca, que ela é mãe de 2 filhos, e ela estava grávida na época, perguntou assim, mas você vai conseguir dar conta? E ela perguntou, sim, mas se eu fosse um homem aqui, ele não ia fazer essa pergunta, sabe? E cada vez mais acaba sendo negado esse espaço das mães. E a gente sabe que as dificuldades se tornam muito maiores quando a gente insere a diversidade da nossa sociedade, né? A gente fala de mãe solo, mas quando a gente também considera as mães negras e indígenas, o percurso de trabalho é ainda mais complicado do que em relação às mulheres brancas. Por isso eu tenho aqui mais um Conta Sua História, de Dene Cavalcante. Ela é psicóloga, mãe negra e periférica, ela é mãe atípica, ela tem um filho com deficiência, ela vai falar um pouquinho da sua experiência aqui pra gente. Sou Dene Cavalcante, mãe de 4 filhos. E o que eu tenho a falar sobre a maternidade é que ela é algo muito complexo e me impacta muito. Em cada gestação era impactante, era como se fosse única. E como a questão social, a questão racial, como mulher preta, periférica, ela vem atravessando esse processo e interferindo na construção dessa mulher que precisa aprender a ser mãe. Hoje, a nossa família, a minha família, trata a maternidade no movimento quilombola, no movimento indígena, tribo, em que uma criança ela é cuidada por todas da casa. Então, isso ajuda muito, esse suporte, essa rede de apoio é imprescindível para uma mulher mãe. E, infelizmente, o nosso sentimento é muito de cobranças, o nosso sentimento é de querer dar conta desse processo muito intenso, que é a nossa relação simbiótica com o feto, com o bebê, com aquele ser que nasceu ali e que muitas vezes a gente não está preparada para o que está por vir. E além da questão da raça, a fala de Dene também traz um aspecto muito importante, que é ser uma mãe atípica, né? Caetano, seu filho mais novo, ele é autista. E Daiane, eu queria também conversar contigo, porque a sua filha mais nova também é autista, né? Isso demanda idas às terapias, cuidados extras. Então, por isso eu queria saber como é que isso impacta na sua vivência como mãe. E também como é que você enxerga essa ideia de ser uma mãe guerreira, que normalmente as pessoas falam, né? Esse título de mãe guerreira eu entreguei, devolvi já faz um tempo, né? Carreguei esse título há um tempo atrás, só fazendo um link. Eu tinha algumas coisas que eu não concordava, que eu via e não concordava, mas como eu não tinha, assim, tanta leitura na época, né? Porque meu primeiro filho tem 18 anos.
Então, assim, nessa época, na época de Pedro, eu tinha umas discordâncias, mas eu não tinha, assim, como posso dizer, a leitura, né, para poder dizer, não, baseado nisso, naquilo outro. Então, assim, quando eu entrei na universidade, um pouquinho antes, eu tive contato com algumas leituras que abriu meus olhos, né, que me trouxe para esse universo do que é, né, do que é certo, do que tu tem que aceitar. Eu li Bell Hooks, eu li Simone de Beauvoir, minha primeira leitura foi O Segundo Sexo. Tinha até uma amiga minha que dizia assim, Dai, isso vai ser uma bomba, Dai, isso vai ser uma bomba. E foi quando eu vim percebendo que esse título que tinham me dado lá atrás, né, que dizia assim, nossa, tu é uma guerreira, não sei o quê, que eu cheguei a carregar. Eu pensava comigo, não, eu tenho que aguentar, porque eu sou uma guerreira. Eu devolvi esse título já faz muito tempo, sabe? Não quero ser guerreira de nada, acho esse título que nenhuma mulher deve engolir esse título de guerreira, de que, não chore, não chora, você é uma guerreira. Gente, a gente tem que chorar mesmo, viu? Porque às vezes é a única coisa que resta pra gente, é chorar. Né? A gente, né, quando a gente tá sozinha e só o que resta é isso, botar para fora da forma que a gente consegue, então a gente tem que chorar. E essa questão do mais guerreira ainda tentaram me dar esse título outra vez, né? Na terceira vez do terceiro filho foi quando Flobela foi diagnosticada com autismo. Que, assim, foi uma fase muito difícil a descoberta, né? A gente passar essa questão de você enterrar o filho idealizado, porque eu passei por isso e é uma dor, sabe, que não tem descrição. Você enterrar, né, passar pelo luto, porque quando você descobre quando existe o diagnóstico do autismo, você passa pelo luto, e isso todas as mães passam, todos os pais, né, todo mundo envolvido nessa maternagem passa, ou não, né, quando a mãe é solo, quando é só aquele indivíduo que passa, e foi muito difícil essa coisa do enterrar o filho idealizado para poder prosseguir, né, você ter um filho dentro do autismo, é você renascer em todos os sentidos. Você, depois que você passa pelo processo do luto, você compreende que você não será mais a mesma pessoa. O teu entendimento de vida é outro. Se caso você não tem paciência, nossa, você vai se tornar a pessoa mais paciente do mundo, porque o indivíduo dentro do TEA, ele é igual e diferente, né? As pessoas falam assim, tipo, é um super celular diferente, né? Nós somos um celular comum, mas eles são um celular diferente, com uma programação diferente, é mais ou menos isso. E a gente tem que aprender a lidar com esse celular, com essa aparelhagem nova, né? Então, assim, no meu dia a dia, eu já ponho na cabeça aquela coisa, quando ela não acorda bem, eu já sei que eu não vou conseguir ir para a faculdade. Aí eu já entro lá nos grupos e digo, gente, o Flor hoje não amanheceu bem, não vou poder ir. Ela tem a rotina dela, mas eu não tenho a minha, porque tem dias que ela não tá bem. Quando ela não tá bem, eu sou o suporte dela, né? Então, ser mãe de uma criança dentro do TEA é renascer. Eu tive que, como posso dizer, mudar minha pele, né? Aquela coisa da serpente, né? Da mulher a serpente que muda a sua pele. Eu tive que mudar a minha pele, eu tive que me transformar para poder acolher, né, abraçar a minha pequena, a Flobela. E aí você estava falando da história de mulher guerreira, eu me lembrei de um meme que tem na internet. Guerreira é a Xena. Nós somos mulheres sobrecarregadas e cansadas, mulheres reais. A única guerreira que existe é a Xena e personagem de desenho animado. Eu lembrei, você estava falando, eu me lembrei desse meme. A gente tem aqui no Desteoriza um outro quadro chamado Pegando o Bigu, onde a gente abre espaço para alguma atividade, projeto de pesquisa, de extensão, algo que está sendo desenvolvido por alguém ligado ao UFPE, relacionado ao tema que a gente está conversando. E hoje o nosso Pegando o Bigu vai ser diferente, ele não vai ser gravado, vai ser ao vivo, digamos assim, porque a gente vai falar do projeto de extensão de Maria Collier, que é a nossa entrevistada. Então eu queria que você falasse um pouco do seu projeto de extensão, Maria. Então, a gente está com um projeto desde o ano passado, a gente renovou por mais 12 meses, que se chama Maternagem e Mídia Infância, né? Então, no primeiro ano, quando a gente ainda estava com aulas remotas, em função da pandemia, nós fizemos várias lives e podcasts. E esses podcasts, eles foram transmitidos na Rádio Paulo Freire, eles estão disponíveis nas plataformas de streaming como Spotify e YouTube. Todas as nossas lives do ano passado, e foram até esse começo de ano, elas estão disponíveis no YouTube de Extensão e Cultura da UFPE. A gente também fez eventos remotos,
E foi muito legal. Esse projeto ele é uma iniciativa do grupo FINC, Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Dentro do grupo FINC, que é liderado pelo Rogério Kovaleski, também professor do DECOM e PPG-Com, a gente tem uma parte dos pesquisadores que pesquisam o tema de mídia e infância, que começou com Brenda Guedes, depois a gente tem Débora Nirvana, que estão atualmente fazendo seus mestrados e doutorados, Rodrigo, que atualmente está conosco no projeto que terminou já o mestrado. Então, a gente está desenvolvendo essa pesquisa que já se transformou numa disciplina eletiva oferecida na graduação do DECOM, que é bem interessante. A gente aborda criança e consumo, criança e publicidade, né? Criança e mídias digitais nessa disciplina, e junto a isso a gente também tem a colaboração, atualmente a vice-coordenadora é a professora Carolina Dantas, também do DECOM e PPG-Com. A gente tem uma linha de atuação hoje que é mais presencial, então nós estamos fazendo uma temporada de programas ao vivo na Rádio Paulo Freire, que depois eles ficam disponíveis também no YouTube da rádio, né? Está bem interessante essa temporada. Essa é a programação, a gente tem um Instagram, que é mmi.ufpe, e, em linhas gerais, o que eu posso dizer é que a gente tenta dar visibilidade a esse debate sobre representações, significados, implicações sociais, e tudo que circula nas mídias sobre maternidade, maternagem e infância. Mas a gente também, esse ano, como a gente está reocupando o campus, a gente está muito preocupado com essa questão da inserção, permanência e progresso das mães nas universidades, né? Então, para quem não sabe, um projeto de extensão ele tem esse objetivo, que é intercambiar conhecimentos, né? Então, conhecimento que é produzido na universidade, então a gente tem essa linha de pesquisa no FINC de mídia e infância, e tem pesquisas que eu já venho desenvolvendo desde o mestrado, e a professora Milena Freire, que é colaboradora nossa, que é professora da Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e embaixadora do Parenting Science lá no Rio Grande do Sul, ela também, a gente já organizou um livro juntas, né? Que é o livro Maternidade nas Mídias, que para quem quiser está disponível no manancial da Federal de Santa Maria, gratuito download do e-book, com gente do Brasil inteiro que pesquisa essa temática. Então, a gente já tem publicações sobre o tema, minhas, de Milena e de colaboradoras, e quem quiser saber mais sobre o projeto pode consultar o Instagram da gente ou o Facebook, né? A gente chama, como o nome é grande, mmi.ufpe. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e nas outras redes. E a nossa segunda dica de hoje são as pesquisas da psicóloga, doula e mestre em psicologia, Rebeca Portela. Vamos ouvir. Olá, eu sou Rebeca Portela, sou psicóloga e doula, tenho residência em saúde da família, sou mestra em psicologia pela UFPE. Atualmente eu integro o Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades, o GEMA, e sou docente de um curso de psicologia numa faculdade privada. Na minha trajetória acadêmica, o tema da maternidade está sempre atravessado, uma vez que eu me debruço a estudar questões sobre os direitos reprodutivos, justiça reprodutiva e, mais especificamente, a violência obstétrica. Na minha vida pessoal, esse tema também está sempre atravessado porque eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 6 anos. E aí é importante que, quando a gente pensa o tema da maternidade, a gente pensá-lo a partir de diversas dimensões. Não só uma dimensão biológica, não só uma dimensão essencialmente da psicologia, né, que trata ali sobre a relação mãe-bebê, como essas relações podem ser estabelecidas de formas saudáveis, mas também a gente pensar a maternidade a partir de uma construção histórica e social, que vem mudando ao longo da nossa sociedade. E agora, já encaminhando para o final da nossa conversa, chegou o momento das indicações de conteúdo aqui das nossas convidadas, né? Então, Maria, quais foram as indicações que vocês vão deixar aqui para a gente? Eu indiquei o filme Que Horas Ela Volta, que eu acho que é muito legal, porque trata muito dessa questão da outra mãe, né? Que é a mãe que cuida. No caso, a Val, que é a personagem de Regina Casé, e vários outros conflitos de classe. Eu acho que é um filme extremamente sensível. Acho que Ana Mulaerte também tem outros filmes que ela trabalha essa questão da maternidade de um jeito muito sensível, muito interessante. E eu também queria indicar o livro que a gente organizou, que eu acho que é o primeiro livro coletivo que aborda essa temática da maternidade na mídia. Como eu disse, está disponível no site da FACOS, que é a Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vale a pena, quem se interessar nessa temática, pesquisar. Quem quiser mais saber de indicações também pode consultar nosso Instagram, que a gente sempre deixa dicas de leitura
procura lá, o mmi.ufpe. Certo. E você, Daiane, fique à vontade também para apresentar as suas indicações. Então, é uma coisa que eu acho super importante para a gente ocupar espaços e poder permanecer nesses espaços no sentido de caminhada, é a gente poder fazer algumas leituras. Algumas leituras foram muito pertinentes, importantes para mim, como eu já citei aí, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Teve outra leitura que me ajudou muito, né, e que eu envio para várias pessoas, né, somente homens, que é O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks, porque eu acho que quando a gente se empodera da leitura, quando a gente lê, a gente caminha, mas quando a gente passa essa leitura para os demais, e para que eles possam ter entendimentos também, né, o mínimo que seja, a gente termina conseguindo mais objetivos, até de um mundo melhor, visões melhores, né, algumas quebras são feitas aí. Eu também faço a indicação do conhecidíssimo Mulheres que Correm com Lobos. Super faço a indicação. Minhas indicações são um pouco mais voltadas para a mulher em si, porque eu acho que esse empoderamento faz com que, como eu já falei antes, a gente siga caminho, né? A gente caminhe sabendo onde a gente está pisando com força. Tem que ser. E eu indico o Instagram da maravilhosa Shelly Santiago, que é o Gestar Consciente, que trata de mulheres, que fortalece nossa opinião. Ela é doula, terapeuta, e assim, foi uma pessoa que me acolheu muito, e que acolhe de várias mulheres, acadêmicas ou não. O Gestar Consciente é um projeto, assim, glorioso. E aí, minha indicação são essas. E a gente também, do Desteoriza, trouxe indicações de conteúdo sobre maternidade, maternagem, que é esse assunto que a gente está debatendo, né, batendo um papo nesse episódio de hoje. A gente trouxe 3 indicações. A primeira delas é um movimento, né, O Começo da Vida. Esse movimento tem um site, é um movimento em favor dos mais diversos tipos de infâncias e vidas. E nesse site eles têm diversos conteúdos, tem filme, série, materiais de leitura sobre diversas facetas, digamos assim, da maternagem, né? Está lá disponível. Essa iniciativa, inclusive, traz dados a respeito do começo da vida em famílias de diversos. Essa iniciativa, inclusive, traz dados a respeito do começo da vida em famílias diversas, alguns temas que são abordados, né, no site, autoestima, infância negada e formas de vínculos para o desenvolvimento das crianças, a importância da comunidade, etc. Então, O Comeco da Vida, que é o começo da vida, sem o cedilha, né, ocomecodavida.com.br. Nossa segunda indicação é um livro chamado Mamãe e Eu e Mamãe, né, escrito pela escritora e ativista afro-americana Maya Angelou, né? Então ela fala sobre casamento, cuidado, família, maternidade e trabalho. Então ela tem uma narrativa bem autobiográfica, fala das experiências, né, dela, inclusive, dessa relação entre mãe e filha, né, essa partir dessa poética forte da busca do amor, da cura, da libertação de opressões que foram estabelecidas na sociedade em relação à maternagem, a mãe e filha. Então, esse livro a gente também indica, Mamãe e Eu e Mamãe, de Maya Angelou. E a terceira indicação é um filme chamado Tudo Sobre Minha Mãe, que é de Pedro Almodóvar. Ele busca retratar a diversidade presente no universo feminino, né? Então, o Pedro Almodóvar, que é um diretor espanhol, destaca nesse filme vivências das mulheres, né? As formas de ser mulher. Então, também parte dessa relação entre mãe e filho que transcende essa coisa da presença física, né, e traz elementos simbólicos dos cuidados femininos, bem como dos cuidados materiais. E todas essas nossas indicações, junto com as indicações de Maria e de Daiane, vão estar lá listadas, disponíveis nas nossas redes sociais, né, Facebook, Instagram, para você não perder. Então, todo episódio nosso, a gente deixa lá uma lista das indicações, você não precisa correr para anotar agora, nem decorar, é só você acessar nossas redes sociais, que vai estar lá indicações das convidadas, indicações do Desteoriza. E no Instagram, além de estar no feed, a gente também tem um destaque, naquelas bolinhas na página principal do Desteoriza, tem um destaque que a gente também coloca lá. Já são 2 destaques, indicação 1 e indicação 2. A gente coloca todas as indicações de todos os episódios que a gente já fez aqui no Desteoriza.
Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, né? Foi um papo super legal. Eu quero aproveitar para agradecer a presença de vocês, deixar esse espaço para vocês se despedirem, fiquem à vontade. Se quiserem deixar algum contato, vale tudo aqui, podem se despedir de quem está ouvindo a gente. Acho que o contato nosso está lá, né? Quem quiser acompanhar as atividades do projeto, conversar com a gente, mandar mensagens, é mmi.fpe no Instagram, que a gente está bem ativo lá, ou também no Facebook. Acho que é por ali que acho que vocês me encontram, quiserem conversar mais sobre o tema, estamos aí. Eu quero agradecer o convite de vocês, maravilhosas. Eu, assim, passaria o dia inteiro conversando e fazendo essas trocas positivas e aprendendo, né, com vocês. Quero dizer, confessar aqui que, a princípio, quando eu recebi o convite para participar, eu ainda me questionei, eu fiz, nossa, eu vou falar o quê? Ainda parei isso, assim, para poder pensar, nossa, eu vou falar o quê? Mas aí, eu sempre boto na minha compreensão de que a gente tem sempre muito a oferecer, né? A gente tem muito o que trocar, sabe? Muito que enriquecer umas às outras. Isso nos torna grande, hein? Obrigada pelo convite. A gente que agradece vocês terem aceito. Queria agradecer também, obrigada. Bem interessante a gente conversar aqui hoje. Estamos aí. Quando precisar, estamos aí. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi um papo muito urgente e necessário também para todos nós, né? E a gente também agradece a você que está ouvindo a gente, que chegou até o final desse episódio. Quero te lembrar que você pode seguir a gente, quero te pedir, na verdade, para você seguir a gente nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, para você acompanhar tanto os episódios que a gente grava, quanto os conteúdos extras que a gente coloca lá, né? E também indicar esse podcast para quem você conhece, para quem você acha que esse tema vai ser interessante, vai ser importante. Indica esse conteúdo para que ele chegue cada vez a mais pessoas. Esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, Marília Félix e Felipe Silva, e edição de Laura Marinho. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!